vamos nessa noite falar sobre algo que parece que, eu já falei várias vezes, mas o Espírito Santo nos orientou, nos direcionou para falar nessa noite de Santa Ceia, porque parece que as pessoas, elas pensam que isso não existe, que talvez é uma ficção, talvez elas acham que é uma brincadeira, talvez elas acham que isso é algo que inventaram. Quem sabe alguém pensa que foi só para assustar, mas nós vamos falar sobre o inferno. O inferno é algo real, e o tema nessa noite é justamente esse: cuidado com o inferno. Cuidado com o inferno. Agora que eu lembrei que estou sem telão, eu vou precisar da Bíblia. Uma Bíblia, porque normalmente eu preparo o tablet para usar telão. Como não tem nem a televisão no telão, peço perdão a vocês, isso vai tomar um pouco de tempo aqui na hora da mensagem. Se eu soubesse, eu tinha preparado no tablet. Bom, peço perdão a vocês. Muito bem, Mateus capítulo 25, versículo de número 41, a mensagem, ela diz assim, verso 41: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se, apartai-vos de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse é o tema da mensagem. O inferno é verdadeiro, o inferno não é brincadeira. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno é um local que não é bom, tá? O inferno é um lugar que não foi feito para você e nem para mim, para nenhum ser humano. Mas algumas pessoas, elas até brincam falando assim: não, eu prefiro ir para o inferno, né? Lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter churrasco, né? Vai ter tantas coisas que eles inventam falando que vai ter no inferno. Mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia Sagrada o que tem no inferno, e no final você vai decidir se é para lá que você quer ir, tá bom? Em Mateus capítulo 25, versículo 41, como já foi lido, ele diz que o Senhor, ele vai dizer essa palavra aos que estiverem à esquerda: afastem-se. Quer dizer, as pessoas que vão para o inferno, elas não se aproximam de Deus. Deus fala: se afaste de mim, sai de perto de mim, eu não quero você perto de mim. Uma pessoa que não aceita Jesus, uma pessoa desviada, uma pessoa fora de comunhão, uma pessoa que já conheceu a palavra, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que esconde o pecado, uma pessoa que não está lutando para batizar nas águas, para recuperar sua comunhão, ele vai ouvir Deus falar: sai de perto de mim. Você já viu pessoas que você talvez não gosta, ou já viu alguém falar para o outro que ele gosta: ó, eu não quero você perto de mim não. Imagine Deus falando para alguém: se afaste de mim, sai daqui, sai de perto de mim, eu não quero você. Aí ele diz que fala: afastem-se de mim. Agora, olha bem essa expressão aqui: vocês que estão debaixo da maldição. Então, em primeiro lugar, o inferno é para pessoas amaldiçoadas, pessoas que não podem andar perto de Deus, pessoas que não andam com Deus. Se você observar já na terra, já tem muita gente que não anda com Deus, já tem muita gente que já se afastaram muito tempo de Deus. É por isso que você vê um obreiro desviado, ele não consegue retornar. É por isso que você vê uma pessoa que está no pecado, ele gosta do pecado e não consegue retornar. Por quê? Porque ele se afastou de Deus, ele já está amaldiçoado, ele está embaixo da maldição, ele já está rejeitado por Deus. O Espírito Santo saiu daquela pessoa. Você pode oferecer o que for, você pode botar imagem do inferno, você pode botar pessoas gritando no inferno, você pode botar revelação de pessoas que no arrebatamento ficaram. Você não imagina o que eu já fiz para tentar despertar desejos de pessoas afastadas de Jesus para retornarem. Vocês não imaginam, algumas vezes eu uso palavras
afasta de Deus, pode observar, irmão, já foi cheio do Espírito Santo, já foi usado. As pessoas que se afastam de Deus, elas têm atitudes de pessoas que estão com a seta do diabo. Por quê? Olha o que ele diz depois dos amaldiçoados: vão para o fogo eterno, preparado para quem? Olha bem, ele fala preparado para vocês não, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora imagine as pessoas que Deus fala: sai de perto de mim, você vai para um lugar que foi preparado para o diabo. E quem foi o diabo? Quem é o diabo? O diabo, ele é um rebelde, é um condenado, não tem direito a perdão, não tem direito a arrependimento, não tem direito a misericórdia. Tem um filme que eu ainda não sei se é uma série, que mostra de Lúcifer, né, os demônios que tomam forma humana. Aí tem uma cena que ele passa. Aí tem um outro anjo lá na ficção que ele fala, Lúcifer fala assim para esse outro demônio: olha bem nessa cena, não sei quem já viu isso nesse filme. Lúcifer é uma mulher loura com asas de morcego tal. Aí Lúcifer fala assim para esse nome desse anjo: lá no inferno ninguém sonha, lá no inferno ninguém tem direito a sonhar. Aí esse outro anjo, que é um demônio, fala assim: você está enganado, Lúcifer. Aí ele regala os olhos. Por quê? Ele fala: o maior sonho das pessoas quando estão no inferno, sabe qual é? Aí ele: qual? É sair. Eu falei: esse pedacinho que eu vi, eita, que eu nunca pensei nisso. O maior sonho de alguém que está no inferno, e você vai ver isso daqui a pouco, é querer sair de lá, sair do inferno. Só que ele só vai ter esse desejo de querer sair do inferno se ele um dia for para onde? No inferno. Então, enquanto ele não sente o inferno, enquanto essa pessoa não sente o fogo do inferno, enquanto essa pessoa não sente o que eu vou ler para vocês aqui, mais algumas áreas do inferno, essa pessoa ela se afasta de Deus. Ela não sente uma vontade de orar, ela não sente uma vontade de buscar, ela não quer mais ser obreiro, ela não quer ser mais obreira, ela só quer dar no pecado, ela gosta do mundo, ela gosta daquilo que o diabo gosta. Por quê? Porque está debaixo de maldição. Por isso que ele não tem desejo de Santa Ceia, ele não tem desejo de pregar a palavra, ele não tem desejo de evangelizar, ele não tem desejo de orar, de ler a Bíblia e nem de vir para a igreja. Você tem que tomar cuidado, porque se você perder os desejos de ler a Bíblia, de buscar Deus, de ir para a igreja, de fazer a obra, você fala: estou me afastando de Deus. Porque todos que se aproximam de Deus, eles querem fazer a vontade de Deus. Agora, em segundo lugar, olha o que diz agora no livro de Marcos, no capítulo 9 e o versículo 43. Outra coisa que tem lá no inferno, para quem acha que o inferno é brincadeira, 9:43, ele diz assim para nós, está aqui, fala assim: Jesus, olha, se uma das suas mãos faz com que você peque, olha bem, corte essa mão fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma mão só, do que ter duas e ir para o inferno. O que tem lá? Aonde o fogo nunca apaga. Então, segundo lugar, para quem não está preocupado com o inferno, lá o fogo não apaga. Você já viu aquelas fogueiras? Ou então já chegou perto de uma coisa que está pegando fogo? Dependendo da altura da fogueira, você não consegue ficar 2 metros perto dela, sim ou não? Nossa, está muito quente. Nossa, sai daí, menino. Você já viu que quando você vai acender ali o fogão, você faz assim, sai de perto? Você já viu que quando um negocinho queima a ponta do seu dedo, já dá uma bolha? Bota gelo, bota gelo, bota gelo. Então, em segundo lugar, cuidado com o inferno, porque lá o fogo não apaga. E se as pessoas estão no inferno, elas estão andando pelo inferno, passeando, batendo papo, ou elas estão no meio do fogo? Elas estão dentro do fogo. Elas estão dentro de um fogo que não tem água que apaga. Não tem, lá no inferno não precisa de oxigênio para ter fogo. É chamado o triângulo, né, o Diago? É o triângulo do fogo. Lá não vai precisar de oxigênio.
Lá com oxigênio não tem fogo. Ele não apaga por abafamento. O fogo é real. Não é aquele fogo da madeira, do prédio que pegou fogo, do petroleiro que está pegando fogo, do caminhão de óleo e combustível que está pegando fogo, não, do fogão, da churrasqueira. É um fogo diferente. Nesse fogo o diabo está lá, os anjos estão lá, as pessoas amaldiçoadas estão lá, as pessoas que Deus falou: se afastem de mim, estão lá também. Eu te pergunto, o que é para o inferno, irmão? É para o inferno que você quer ir, onde o fogo está lá? Aí você fala: nossa, esse fogo aí, ele é terrível. Mas olha o que diz o versículo de número 41, que nesse inferno que Jesus fala no livro de Marcos ainda, capítulo 9, no versículo de número 41, ele diz assim para a gente: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Cadê? Marcos 41, aqui, quando ele fala aonde o fogo, 43, o fogo não apaga, e depois ele fala 44, ela dizendo, e aonde o bicho não morre. Que bicho é esse que não morre no meio do fogo? Primeiro, nenhum ser humano vai morrer no fogo. Lá ninguém vai achar morte no inferno. O fogo vai estar queimando e sofrendo. Se um negocinho queimou você e doeu, imagina agora a eternidade do fogo queimando. E nada de morte queimando e queimando, nada se desfaz do seu corpo, só é dor intensa, só fogo. E ainda tem um bicho, eu não sei que bicho é esse. Eu não sei se é um bicho que fica mordendo. Eu não sei se é um bicho que fica catucando. Eu não sei se é um bicho que fica gritando no ouvido. Eu não sei que bicho é esse, mas a Bíblia fala que esse bicho não morre lá. E quem está lá? O diabo, os seus anjos, os amaldiçoados, todos que Deus falou: se afasta de mim. Todas essas pessoas. Então, a Bíblia, ela fala para nós que lá no inferno tem pessoas amaldiçoadas, tem diabo, tem seus anjos, o fogo não apaga, o bicho não morre. Mas em Mateus capítulo 13, no versículo de número 42, vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Mateus 13, 42, ela diz assim: depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, aonde vão chorar, vão ter ranger de dentes de desespero. Então, em quarto lugar, o que tem no inferno? Tem pessoas sofrendo com ranger de dentes, gritando: ai! Só de dores. Quem já teve dor de parto normal? Levanta a mão. Quem já teve crise de rins? Levanta a mão. Quem já teve uma dor de cabeça intensa? Levanta a mão. Quem já teve uma dor de dentes terrível? Levanta a mão. Quem já quebrou o osso e doeu o paredel? Levanta a mão. Não tem dor que se compare. A Bíblia fala, Mateus 13, 42, está escrito aqui no versículo de número 42 de Mateus. Ele está falando para o povo: cuidado, porque vão ser jogados. A Bíblia fala que os anjos vão jogar. O que é jogar? Não tem nada para eu jogar aqui. Jogar aqui, tá? Faz de conta que isso aqui é uma pessoa amaldiçoada. Isso aqui é uma pessoa amaldiçoada. Isso aqui é uma pessoa que se afastou de Deus. Isso aqui é uma pessoa desviada da igreja. Isso aqui é uma pessoa que não tomou posição. Uma pessoa que já serviu o Senhor. Uma pessoa que não lutou para entrar em comunhão. Não quis. Aí os anjos vão pegar essa pessoa aqui. Aqui está o lago de fogo. Vai jogar assim, ó. Vai! Lá elas vão ficar o quê? Abandonadas, largadas, fazendo o quê? Aonde o fogo não apaga, aonde não tem um bicho que não morre, e vão ficar gritando, comprando e ranger de dentro. Esse é mais ou menos algo que eu acho que a pessoa vai ter. Você já viu alguém gritar de dor? Quem já viu? Levanta a mão. A cena está na tua cabeça até hoje? Eu já vi. Você já viu alguém a ânsia da morte e não morre? Já tomou tiro? Já viu alguém que já tomou tiro no meio?
vai ter isso tudo. Você quer mais? Tem mais. Olha o que diz em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, nós vamos ver algo que existe lá no inferno, mas no céu não tem, mas lá vai ter. Lucas capítulo 16, no versículo de número 17, ela fala a passagem de um rico e de um pobre chamado Lázaro. E diz o seguinte, a partir do verso 17, no 27, ele diz assim: o rico disse: Pai Abraão. Olha o pedido do rico que estava no inferno. Alain, lembra do filme? Que lá no inferno as pessoas sonham o quê? Em querer? Sabe? Quando esse demônio fala para Lúcifer: você está enganado, lá as pessoas sonham no inferno. Ué, lá tem sonhos? Tem. Sai de lá. Aí esse filme, o Lúcifer faz assim. Ele fica pensando: sai de lá. Ninguém quer ficar lá. Então eu vou te provar agora na Bíblia esse filme. No versículo 27 diz aqui: Pai Abraão, peço que mande. Ele até pediu para ir: Lázaro, mande que Lázaro vá para a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá avisar para o meu pai e meus irmãos para não ver esse lugar. Ele destaca esse lugar como o nome assim, Paulo, primeiro Paulo: lugar de sofrimento. Lá no inferno só vai ter o que lá, pastor? Pensamentos e sentimentos de pessoas da terra. Imagine você, a pessoa, né? Não você, mas a pessoa, ela no inferno fala: nossa, pastor Josias pregou tanto para mim, pastor Josias me chamou a atenção para ir para a igreja, que o pastor Josias falava para a escola dominical, que o pastor Josias, ele fazia vídeo toda hora, que o pastor Josias ficava gritando pela rua, pelo web, pela bacia, que o pastor Josias, ele ficava ali: cadê você no meio do culto? Aquele meu irmão, cadê minha esposa? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Imagine um lugar desse. Você acha que esse lugar vai ser bom? Sim ou não? Isso é péssimo. Mas a Bíblia fala que vai estar o diabo, os anjos, os amaldiçoados e aquele que Deus fala assim: se afasta de mim. Esse homem está falando: por favor, já que eu não posso sair daqui, pede para Lázaro ir lá. Quem aqui está no céu e quer vir na terra avisar que o inferno é ruim? Alguém quer? Nem Lázaro queria. Ele está maluco? Já vou no céu. Vou fazer o que na terra? Já cheguei aqui, varão. Me deixa calma aqui, quietinho. Então as pessoas que se afastam de Deus, elas vão ter esses pensamentos. Mas olha o que diz mais. No versículo 23, ele fala assim no capítulo 16, ele cita dessa forma, presta atenção: ele sofria muito no mundo dos mortos, no inferno. Ele sofria. Quando olhou, ele viu Abraão, viu Lázaro, né, ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Olha o que ele fala: pede para Lázaro refrescar minha boca. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Ele está em tormentos. Na tradução ARC, ela fala: eu estou aqui em tormentos. Aí eu falei assim: essa palavra tormento é um significado. Olha o que tem no inferno. O que é tormento, pastor, no inferno? Tormento? Sofrimento físico intenso. Você já viu pessoa ser torturada? Já teve a ideia? Você já teve cena de pessoas torturando o outro? Algum filme de guerra, ou filme, ou então na vida real, quando você já passou aí na vida? Imagina ela sendo torturada. Imagine sendo torturada. Toda a eternidade, tormento. Mas não é só tormento físico intenso, tormentos morais. Tormento também fala de coisas morais. Xingando, instiga de tudo que é nome. Você é isso, você é aquilo e tal. Tormentos morais. E por último, significa tortura. Então quando ele fala: eu estou em tormento, ele está falando: por favor, pegue para Lázaro para refrescar minha boca, porque eu estou com sofrimento. Então você tem que parar e pensar da seguinte forma: que nós, como igreja, não queremos ir para esse lugar. Mas você que está desviado, tu vai estar no tormento. Você que não está em comunhão, tu vai estar no tormento. Agora, o verso 26,
O verso 26 é o ponto final dessa história. Olha o que diz o versículo 26. Se alguém for para lá, ele fala assim para a gente: além disso, além do sofrimento, além da tortura, além do tormento, além do fogo, além do bicho que morre, além de pessoas amaldiçoadas, além do diabo que está aqui, os anjos, os demônios, pessoas que Deus falou: afasta-se de mim, eu não te conheço, não quero saber de você. Ele diz no versículo 26 dessa forma: tem um grande abismo entre nós, de modo que quem quiser sair do inferno para o céu, ou do céu para o inferno, não tem jeito. Significa o seguinte: foi para o inferno? Já era. Foi para o inferno? Foi para o inferno? Não tem mais jeito. Não tem vela, não tem choro, não tem coroa de flores, não tem jogar cinzas no mar, na floresta, na praia, na praça. Não tem vídeos, não tem obra social que resolva segundo a Bíblia Sagrada. Se você vacilar e for para o inferno, o que eu tenho que fazer, pastor? Lute para ir para o céu, diga amém. Amém. Lute para ir para as nações celestiais, diga amém. Amém. Então, eu vou te oferecer um outro lugar. Em Apocalipse, no capítulo 21, olha o que diz o lugar chamado céu. João teve essa visão e ele teve a felicidade de escrever o seguinte. João estava na ilha de Patmos. Ele só teve visão. Ele não foi lá. Ele não pisou lá. Ele não andou lá. Ele só teve visão. Ele ficou assim. Na visão de João ele fala assim: viu um novo céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu uma nova terra. João está lá vendo. O que ele via, pastor? Olha o que ele diz: a primeira terra desapareceu. O mar existiu, não tem mais o planeta Terra, não tem mais o cosmos, não tem mais as galáxias. Ele agora está vendo o novo céu. E quando ele viu o novo céu, ele viu uma cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu. Aleluia. E quando ele viu essa nova Jerusalém, ele disse que essa Jerusalém vinha de Deus. Ela estava enfeitada, ela estava iluminada, ela estava preparada, ela estava vestida como uma noiva que vai encontrar com o noivo. E eu ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. João agora vê um lugar diferente do inferno. João vê um lugar onde não tinha fogo. João vê um lugar onde não tinha bicho. João vê um lugar onde não tinha pessoas amaldiçoadas. João vê um lugar onde não tinha Satanás. João vê um lugar onde não tinha pessoas que se afastaram de Deus, mas estavam perto de Deus. João agora ele vê o quê? Ele vê a nova Jerusalém, ele vê o céu, ele vê as nações celestiais, ele vê a cidade para os salvos morarem lá. Pastor, quer ir para lá? Olha o que diz o versículo 4. No versículo 4 ele diz assim: ele vai enxugar nos seus olhos todas as lágrimas. Significa, sabe o que? Já acabou o sofrimento, acabou a depressão, A glória é tua, Deus. acabou a tristeza, acabou a dor, Deus, acabaram os lutos, acabaram as falsidades, as mentiras, as calúnias, as difamações, os apedrejamentos acabaram agora. Agora o João está vendo que Deus está falando: João, eu fiz uma cidade, João, e nessa cidade ele diz: eu vou enxugar nos olhos todas as lágrimas, João. Lá não haverá mais morte, João. Lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor, João. As coisas velhas se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. É esse o céu que Jesus preparou, diferente do inferno. No versículo 27, no capítulo 21, ele diz assim para nós: nesse céu, ele fala para nós: porém, nela
não vai entrar nada que seja impuro, lá vai entrar pecado. Somente quem, pastor, vai falar? Está escrito aqui: quem tem o seu nome escrito no livro. Espírito da verdade. Levanta a mão e diga: meu nome está no livro da vida. Eu não vou perder o céu. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero perecer no fogo. Eu não quero que Deus mande me afastar dele. Eu quero voltar para lá com ele. Eu quero estar na presença dele. Eu quero que o Senhor me livre dessas dores. Eu não quero ser vermelho eternamente. Se você crê nisso, se você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, então se prepare. O que Jesus disse em João, no capítulo 14, que é muito conhecido, versículo 1 ao versículo 3. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e ele está indo embora. Ele está dizendo para eles assim: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu não teria preparado lugar. Mas se eu for, se eu preparei um lugar para vocês, olha o que ele diz agora: se prepara, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo para sempre, aleluia. Nós vamos morar no céu, nós somos cidadãos do céu e não vamos para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Agora, quem tem que escolher isso? Fala: eu. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Ele fala assim para nós, para saber que é você que escolhe, mas ninguém. Nesse dia, eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou uma oportunidade de escolher. Olha bem, a vida é a morte. Lembra que o Senhor fala, amaldiçoados, aqui ó, escolha a bênção ou a maldição. Escolha a vida para que vocês possam viver. Em Mateus no capítulo 7, eu encerro a mensagem, no versículo 13 e no versículo 14, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Mateus 7, do versículo 13 ao 14, e você vai escolher hoje o que você deseja. Ele fala para nós dessa forma, preste atenção. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, vai te levar para o inferno. A vida que você está levando está te levando para o inferno, é o caminho fácil. A história primeiro, sejam verdadeiros. É mais fácil ser do mundo ou ser da igreja? Fala aí. Ser do mundo. É mais fácil ser do mundo. O mundo, ele oferece aquilo que a carne deseja. Mas quando eu escolho o céu, olha o que diz aqui no versículo 13 e o 14. Aí ele fala assim: e muitas pessoas andam por esse caminho fácil, mas a porta é estreita. Olha só, o caminho é difícil, leva para a vida. Por isso que é difícil você ser membro da nossa igreja. É difícil ser membro da igreja séria. É difícil porque o caminho que vai te levar para esse céu que é bonito, que João viu, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Por isso que o pastor aperta. E ele diz assim no 14: enquanto a porta larga muitos entram, ele fala assim: poucas pessoas encontram esse caminho. Meu Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Fica de pé. O relógio aqui parou. Para mim estava ainda 6h35.